Essa é a pastoral número 2 e o tema dela é dízimo. Quero começar com a leitura de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 em diante, que é o texto mais lido sobre o tema. Diz assim: Pode um homem roubar Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, 8 a 12. Um outro texto que a gente costuma ler bastante, 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Então, o entendimento bíblico é que é o seguinte, que a obra de Deus, ela é sustentada por Deus através do seu povo. E tudo o que nós temos é de Deus. De tudo o que nós temos, nós separamos pelo menos uma parte para sustento da obra de Deus. Saiba que a igreja, ela não é sustentada pelo governo, a igreja, ela não tem patrocínio com iniciativa privada, a igreja, ela é mantida pela fidelidade e pela constância daqueles que entendem o princípio da mordomia cristã, que é o que? Tudo o que nós temos é do Senhor. E parte do que nós temos, nós entregamos para o sustento e para a manutenção da obra do Senhor. E aí nós temos alguns argumentos equivocados com relação a dízimo. Por exemplo, as pessoas que dizem assim, não, eu não dou dízimo porque tem pastor que é ladrão, porque dar dízimo é dar dinheiro para o pastor. Por esse princípio de não dar dízimo porque tem pastor que é ladrão, as pessoas também não deveriam se casar porque tem gente que trai. Não deveriam entrar num carro, porque tem carro que colide. Não deveriam se relacionar com outras pessoas, porque tem pessoas que traem a amizade. Não deveriam andar na rua, porque tem rua que tem assalto. Então, assim, esse princípio, esse argumento, ele não é legítimo. De fato, a gente que abusa da fé alheia, a gente que enriquece as custas da fé alheia, infelizmente há, mas o seu relacionamento com Deus e a sua fidelidade à palavra de Deus, essa consciência da mordomia cristã e de que você é chamado para ser participante do sustento da obra de Deus, deve te levar a uma comunidade de fé, a uma igreja séria, e ali você poder contribuir sem qualquer dúvida com relação à idoneidade de quem cuida desse dinheiro ou ao destino desse dinheiro. Tá? Um outro argumento que tem gente que usa, assim, não, o dízimo é do Antigo Testamento, não é do Novo Testamento. O Novo Testamento não fala sobre dízimo. E aí existem alguns equívocos dentro deste argumento que também é equivocado. Primeira coisa, que o Antigo Testamento, de fato, ele é mais enfático com relação a dízimo como uma parte de tudo aquilo que nós recebemos de Deus sendo entregue para a manutenção do templo, da obra, da casa de Deus. Agora, o Novo Testamento também fala sobre dízimo. Jesus, lá em Mateus 23, 23, ele
ele faz menção de que as pessoas estão trazendo o dízimo da hortelã, do cominho e do endro. Então, isso mostra que o dízimo era uma prática, inclusive, na época de Jesus. E Jesus ele não descontinua essa prática. Tudo bem que no texto de Mateus 23, Jesus está exortando aqueles que trazem o dízimo, mas não observam a lei de Deus nas outras áreas de suas vidas. Mas o Novo Testamento ele contempla também este princípio. A grande questão é que o Novo Testamento ele tem um padrão mais elevado. Porque no Novo Testamento o padrão é o seguinte: não é que uma parte do que nós recebemos de Deus é do Senhor. É que tudo é do Senhor. Todo o meu sustento, toda a minha renda, todos os meus bens, toda a minha vida pertence ao Senhor. Sendo assim, não é que 10% é dele, tudo é dele. Então eu entrego o máximo que eu puder para o Senhor, para a sua obra, para a manutenção da sua obra, e eu entrego não com constrangimento, com forçação de barra. Aliás, se você tem estado numa comunidade que te força a barra para dar dinheiro, essa comunidade não está observando o princípio bíblico. Nós, metodistas livres, não deixamos ninguém constrangido, porque Deus ama ao que dá com alegria. A função desse vídeo é te ensinar um pouco mais sobre dízimo, e você, movido pelo ensino da palavra de Deus, tendo o coração aberto para a obra do Espírito Santo, criar a consciência desse compromisso. Então, é o seguinte: esse argumento de que o dízimo é do Antigo Testamento, por isso eu não dou agora, ele também é furado. Tá? A outra coisa é que tem alguns cristãos que dizem assim: eu não acredito em dízimo, ou eu não concordo com dízimo. E o Neil Barreto, que é um pastor carioca de uma igreja batista, ele diz assim: é contraditório você dizer que não acredita em dízimo ou que não concorda com dízimo, mas você usufruir dos frutos do dízimo dos outros. Porque o templo que se frequenta é fruto do dízimo do pessoal da igreja. Esse vídeo que você está assistindo agora, ele é sustentado, ele é bancado como fruto do dízimo do pessoal da igreja. A pregação que você ouve, a iluminação da igreja, o microfone, os bancos, tudo é fruto de dízimo. Então é contraditório a gente dizer que é contra dízimo, mas a gente usufruir dos benefícios oriundos do dízimo, dos frutos do dízimo. Então a gente tem que entender isso aí direito, tá certo? Então, o que é dízimo? Dízimo é a devolução de parte de tudo aquilo que Deus tem nos dado, porque tudo é dele. Dízimo, ele é também uma demonstração de compromisso com a obra de Deus. O dízimo, ele é uma demonstração de dependência de Deus, porque assim, eu entrego a parte que pertence a Deus. Eu volto a dizer, esse negócio de 10% e tal, na verdade, para quem tem um entendimento de que tudo é de Deus, isso seria o mínimo. Então assim, eu entrego o máximo que eu puder ao Senhor, eu entrego com alegria, com consciência do meu compromisso com a obra, do meu compromisso com o reino. Então dízimo demonstra essa dependência, porque eu sei que Deus ele vai cuidar das demais coisas e não vai deixar faltar. Dízimo também é uma demonstração de conversão integral, porque assim todas as áreas da nossa vida foram convertidas pelo Evangelho, inclusive a administração do dinheiro que eu recebo, daquilo que eu tenho. Uma coisa interessante é que algumas pessoas elas acham que se dá 10% para Deus, agora está quites com Deus e gasta os outros 90% conforme der na cabeça. Não. O Ariovaldo Carlos Júnior diz o seguinte, que os 10% não santificam os outros 90%. De modo que a parte que você entrega para Deus, seja 10%, seja 20%, assim, o dízimo que você entrega na obra de Deus, não significa
que os outros 90%, que o que for com você está santificado, de modo que aquilo que você entrega é consagrado a Deus e o modo como você gasta o que fica com você também deve ser consagrado a Deus, deve ser gasto para a glória de Deus. O pastor Ziel Machado, metodista livre do Concílio Niquei, ele disse assim, que o prazer da vida comunitária deve nos levar a um compromisso solidário. Ou seja, além da ordenança bíblica, além dessa consciência do propósito de Deus para a minha vida financeira, para o modo como eu gasto a grana que Ele me deu através da saúde, através do trabalho, da inteligência, do esforço que eu só posso ter porque Ele deu, também a consciência desse prazer de estar em comunidade deve me levar a um compromisso solidário. Eu estou nessa comunidade, eu sou feliz aqui, além de obedecer à palavra de Deus, eu faço por prazer, por acreditar e por estar junto com essa turma aqui. No manual de doutrina, a Igreja Metodista Livre ela diz o seguinte a respeito de contribuição e dízimo. O sustento da igreja provém dos dízimos, ofertas e donativos do seu povo. Então a igreja ela não é mantida pelo governo, ela é mantida pelo povo, pela oferta voluntária, pelo dízimo. E diz ainda com relação à liderança, que as posições de liderança devem ser preenchidas por membros que, entre outras coisas, têm fé vital, são fiéis na presença e sustentam financeiramente a igreja. Então a ideia é de que a liderança também tenha esse compromisso de sustento da igreja, da obra de Deus. Se você for lá no nosso site, que é o www.imelrr.com.br, tem uma aba lá que diz o que pensamos sobre. Cremos que Deus sustenta a igreja por meio daqueles que creem firmemente na orientação bíblica quanto às contribuições e creem também na missão da igreja. Conforme o ensino bíblico, ninguém deve ser constrangido ou coagido a contribuir. As contribuições devem ser atos de gratidão, fidelidade e alegria. Todas as contribuições são utilizadas na manutenção da igreja, de seus ministérios, em missões e assistência social. Essa é a visão da igreja de Rude Ramos a partir do princípio bíblico, a partir do entendimento da igreja metodista livre. E para finalizar, nós temos a prática de, anualmente, prestar contas à igreja do que foi arrecadado e onde foi alocado cada recurso. Quantos missionários nós ajudamos, quanto foi para a missão, quanto foi para a ciência social, quanto foi para a manutenção da igreja local. Então, com esse nosso bate-papo, com essa pastoral, eu espero que eu tenha te ajudado a entender melhor o princípio bíblico sobre dízimo e oferta e o modo como a igreja entende isso, que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração e crie essa consciência de fidelidade, de gratidão, de prazer no compromisso comunitário que te leve a esse compromisso solidário. Que Deus te abençoe e qualquer coisa você pode entrar em contato comigo que a gente vai falar um pouco mais sobre o assunto. Fique com Deus.